Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Poli Digital. Esse programa que é um oferecimento da Poli Digital. A Poli é uma plataforma de atendimento focada em vendas, né? Uma plataforma para solucionar todos os problemas da sua empresa ou as oportunidades que você tem, todo o seu atendimento de vendas. Lá você consegue centralizar canais de atendimento de redes sociais, Instagram, Facebook, webchat, WhatsApp em um só canal, e você consegue atender os seus clientes, consegue com vários atendentes atender os seus clientes. Você tem carrinhos de pagamento, você pode receber pagamentos pela plataforma, você tem ali organização de todos os seus contatos, histórico de conversa dos seus clientes em funis Kanban, você ainda tem ligações, então é uma plataforma muito completa, vale a pena você dar uma olhada, você que não nos conhece, para entender um pouquinho com o que a Poli trabalha e como ela pode ajudar no seu negócio. E esse programa é um oferecimento que a gente traz sempre conteúdo e temas muito interessantes para que as pessoas possam profissionalizar o seu negócio, aprender mais sobre novidades de mercado de várias frentes, né? A gente já falou aqui de CRM, a gente já falou de sistemas de gestão, programa de recompensas, né? Já falamos de reputação da marca, já falamos de influência digital e hoje não é diferente. Nós falaremos aqui, né? De um tema que está em alta, continuará em alta, que é inteligência artificial. E no nosso caso aqui, ela é aplicada a vendas e atendimento. Um tema muito bacana, acredito que vocês vão gostar desse nosso bate-papo aqui. E, como é de costume, trouxe aqui duas pessoas para falar comigo, um especialista e uma pessoa que também dominará muito o tema para comentar aqui conosco. O primeiro deles é o Alberto, que é o CEO da Poli Digital, e veio somar aqui nessa mediação desse nosso bate-papo. Show de bola, muito obrigado pela oportunidade do papo. Vou passar a bola aqui pro, de fato, especialista no assunto. Eu quase não vim com a camisa da Poli hoje, porque eu gostaria muito de fazer muito papel aqui, que provavelmente os nossos ouvintes, os nossos espectadores estão fazendo aqui, que é de entender melhor sobre esse mundo, já que assim, se olharmos inteligência artificial, como ela está hoje em 2024, quase acabando, quase 25, mas ainda em 24, versus 2 anos, ou talvez até menos do que isso, 1 ano, 1 ano e meio, muita coisa aconteceu. Então, aglutinou-se de forma muito densa, muito intensa, muita coisa, e aparentemente é um mundo sem fim, uma série de oportunidades. Então, estou aqui muito mais curioso em saber o que é possível como cliente usar bons insights, cases que estão sendo aplicados, que necessariamente como fornecedor, claro, também como fornecedor, porque a Poli entrando nesse ensejo de ser Universal Customer Experience, né, o CE, como está nos braços aqui dizendo, que é oferecer todas as soluções, também vamos oferecer. Mas quero fazer muito o papel de ouvinte, de entender aqui. Então, para isso, trouxemos aqui o Celso. Celso, tivemos a oportunidade de já trabalhar junto como cliente, fornecedor, numa empreitada diferente anteriormente, num bom trabalho que a gente fez aqui com a Learn e a Poli, entre outras empresas, e que agora, recentemente, ingressou nisso, até também tramitamos ali como parceiros. Celso, primeiramente, se apresente quem é o Celso, como você, até para os nossos ouvintes aqui verem que você já é um cara com uma jornada como empreendedor em diferentes ambientes, como você entrou na tecnologia e, principalmente, sobre a inteligência artificial, como surgiu para você, como surgiu aí ela profissionalmente, na sua vida pessoal, para a gente, enfim, entrar nessa frente de discussão. Perfeito. Primeiro, muito obrigado pelo convite aí, Timóteo, Alberto. Parabéns pela iniciativa, muito legal, porque eu acredito que mais do que tudo, essa é uma iniciativa de difusão de conhecimento. Então, sei que vocês já trouxeram nomes muito interessantes, pessoas muito experientes, então é um prazer estar aqui participando do papo com vocês. Bom, você perguntou como que eu entrei nesse universo de tecnologia. Para ser bem sincero, eu entrei meio susto. Em 2012, eu tinha formado em administração aproximadamente 1 ano atrás, naquele momento, e eu queria empreender, queria começar um negócio, e estava viajando à procura de alguma oportunidade, e nos Estados Unidos eu tive o primeiro contato com uma empresa chamada Grubhub, que até então era o principal aplicativo, na verdade até site de delivery, naquele momento se falava muito mais de site do que de aplicativo de delivery dos Estados Unidos, na verdade acho que foi em 2011, porque em 2012 eu comecei um aplicativo de delivery online, em resumo para quem não conhece, concorrente do iFood, a gente fazia mais ou menos o que o iFood faz hoje,
Só que em um ambiente totalmente diferente do que a gente tem hoje. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha 4% de penetração de smartphones na população brasileira. Hoje a gente tem mais 100%, porque a gente tem mais de um smartphone por habitante. Então, foi aí que eu comecei. Fundei o Entrega Web, que era o nome do aplicativo. Rodamos ele de 2012 até 2018. Chegamos a mais de 100 mil usuários, mais de 1.000 estabelecimentos parceiros, mais de 20 cidades. Até que em 2018 a gente resolveu vender para uma empresa chamada Delivery Much, que é uma empresa que hoje está em mais de 200 cidades do interior do Brasil, cidades com menos de 200 mil habitantes. E a gente vendeu naquele momento. Eu fiquei trabalhando na Delivery Much de 2018 até 2021, final de 2021 mais ou menos, quando eu saí para montar a IMA, que foi o primeiro contato que a gente teve ali. A Poly, até fazendo um agradecimento especial aqui ao Alberto e ao Gabriel, inclusive, confiaram na gente naquele momento que a gente tinha um problema muito grave no mercado, que era a falta de profissionais de tecnologia. Então a IMA era uma EdTech, né, uma empresa de educação com tecnologia focada em formar profissionais de tecnologia. E acho que a gente foi bem sucedido nessa empreitada aí. A gente formou mais de 600 profissionais de tecnologia. A gente alocou mais de 200 deles em empresas parceiras, assim como a Poly, Nectar, Alvo, só para falar dos nossos parceiros mais próximos aqui. Também formamos para empresas um pouco mais tradicionais, como a Novo Mundo, a MXN, enfim. E foi uma empreitada bastante interessante, que foi onde também eu tive o primeiro contato com a inteligência artificial. A gente fundou a IMA no final de 2021, e aí você falou, essa semana fazem 2 anos do lançamento do ChatGPT 3.5, que foi realmente o boom da inteligência artificial. Foi quando todo o mercado, e eu acredito que o mundo inteiro, começou a olhar para isso e começou a entender um pouco melhor quais são as possibilidades e as capacidades da inteligência artificial. E desde o primeiro momento, eu lembro que na semana de lançamento eu vi várias notícias de que já comecei a utilizar, eu fiquei muito impactado, impressionado com as possibilidades, mesmo sabendo, e aí eu acho que muita gente talvez tenha tido contato com o ChatGPT lá em 2022 e aí tenha se decepcionado um pouco, mesmo decepcionando também com algumas coisas, eu consegui ver que aquilo ali ia melhorar e mudar de forma muito rápida, muito exponencial. E aí foi então que eu imergi dentro desse universo. Então, fazem 2 anos agora que eu estudo e trabalho com inteligência artificial diariamente, primeiro como curioso, depois um pouco mais na parte técnica, e aí hoje eu ajudo empresas a entenderem as possibilidades de inteligência artificial e como implantar a inteligência artificial de fato, empresas e pessoas, né? Então estou mais numa área de educação para uso de inteligência artificial de forma eficiente. Beleza, bacana. Cara, que show. Então pra gente... Você vai ter muito mais propriedade pra falar do que nós aqui. Como é sempre, né? Acho que a gente não manja de nada. Toda vez que a gente traz um convidado, eu boto do outro lado. Sabatinar de fato. Pra gente ter uma introdução legal do nosso assunto, como que você vê hoje, Celso, que a inteligência artificial pode impactar no atendimento e na venda das empresas, principalmente nesses 2 aspectos? Como pode fazer a diferença? Bom, primeiro só para explicar rapidamente o que é inteligência artificial, né? Ótimo. Porque aí às vezes a gente acaba tendo aquele contato com a ferramenta antes de entender o que ela é de fato. Inteligência artificial é um software que foi programado ali para emular as características humanas. Raciocínio, análise crítica, enfim, uma série de coisas, mas ele imita as características humanas. Então ele não pensa, ele não raciocina, ele imita aquilo ali com uma base, uma série de coisas técnicas que eu acho que não convém a gente entrar aqui agora. E quando a gente fala de vendas, de atendimento, talvez a gente esteja falando de um departamento, de uma área, de um aspecto mais humano que tem dentro de uma empresa. Sim. Porque dificilmente a gente conseguia ver antes da inteligência artificial generativa uma máquina boa, por exemplo, em quebrar uma objeção, que eu acho que é um dos principais pontos de um processo de venda. Ou de criar um novo argumento de venda muito diferente, ou um diferencial de discurso, enfim. Coisas típicas que são inerentes a bons vendedores. A partir do momento que a gente tem esse software muito poderoso, e aí, até voltando um pouquinho no que eu falei, a inteligência, que se você usou o ChatGPT
em novembro de 2022 não usou mais, você provavelmente perdeu a chance de acompanhar a maior evolução tecnológica num curto espaço de tempo da história. Isso é estatístico, é só ver, tem vários estudos que mostram que a inteligência artificial está dobrando de capacidade 6 vezes. Então quer dizer que em 10 anos ela vai multiplicar por centenas de vezes a sua capacidade de processamento. E aí, voltando no que a gente estava falando, a capacidade de vender, a habilidade de se vender, é uma coisa que demanda muito dessa capacidade de raciocínio, de análise crítica, de análise, às vezes, até de sentimento do momento ali, durante o processo que essa venda está acontecendo. E a IA consegue, através de uma série de bases de dados que a treinaram, que pode ser, por exemplo, todo o seu histórico de vendas, te trazer insights poderosos para que você consiga aplicar, por exemplo, o melhor argumento para uma objeção em determinado tempo. Por quê? A inteligência artificial, de uma forma geral, ela é treinada com base de dados. Então, se você pega esse exemplo que eu dei, né? Todo o meu histórico de vendas, e às vezes a gente acaba, na rotina do dia a dia, não observando que existe um argumento melhor do que os outros, que sempre que eu uso, ele dá certo. Sim. E a inteligência artificial, analisando essa análise histórica dos seus dados, ela pode falar, olha, talvez agora seja um bom momento para você entrar com esse argumento aqui. Você já viu na prática alguém usando isso daí? Já. Existe um software que eu, inclusive, já testei, depois parei porque não faz muito sentido, principalmente para o modelo que eu costumo fazer minhas reuniões, que são presenciais, mas existe um software que ele trabalha como seu assistente durante uma venda online, uma venda via call, via videoconferência, via Zoom, Google Meeting, o que quer que seja, que ele vai analisando tudo que é dito por você, tudo que é dito pelo seu cliente, e aí ele vai te dando, trabalhando como um coach ali, dicas em tempo real. Olha, hora boa para você trazer tal argumento, responda ele dessa forma, ele parece desinteressado nesse ponto, enfim. Então, assim, já existem ferramentas que ajudam isso em vários momentos diferentes, então, que eu acho que são muito interessantes para usarem, principalmente como que a gente chama de assistente durante esse processo de vendas. E aí depende, obviamente, como que funciona o seu processo. E já teve contato com o puro vendedor IA? Sem contato com... Que não era um agente, que não é um assistente. Sim, o cara faz o... que é um agente, né? A diferença de um assistente para um agente é que o assistente, de forma geral, ele te auxilia o humano a executar uma determinada tarefa. Inclusive, o jeito que eu mais uso hoje da inteligência artificial, porque eu acredito que a gente, novembro de 2024, está no momento que o ideal é que a gente tenha uma utilização supervisionada da IA, tá? Que é um humano supervisionando antes de enviar esse contato, fazer esse contato direto com um cliente ou o outro humano do outro lado. Então, uso muito, mas várias vezes eu percebo, a gente tem aquele bot tradicional, que eu acredito que vocês tenham, né? Que é aquele via menu e tudo mais, que funciona super bem na maior parte das vezes, mas sim, eu já vi, inclusive, para comprar ferramentas de IA, cursos de agentes de IA, alguns atendentes que eu depois pude perceber que eram atendentes de inteligência artificial. Você percebeu porque faltou eficiência em algum ponto? Ou... Não, nesse talvez caso... esse até porque que estamos insistindo nessa frente aqui, desculpa. Fica à vontade. Talvez esse seja um dos embates que mais entra na cabeça de quem vê falar de forma mais distante sobre o mundo da inteligência artificial. Que até onde ele de fato substitui e não é só uma ferramenta complementar. Então, quando a gente fala de substituição, a gente está falando dele fazer o papel do humano efetivamente dizendo, ou seja, vender. Então, assim, nesses casos que você deu, como até cliente sentado na cadeira de carro fazendo aquisição, você sentiu que realmente houve fluidez, que funcionou? Você conhece esses casos em que o negócio funciona bacana? Se sim, é mais comum de se ver isso em vendas mais transacionais, é mais comum ver em vendas mais complexas, justamente porque tem mais playbooks, tem mais processo, existe um Kanban, então é mais fácil replicar, ou não tem muito padrão. O que você já observou aí, tanto no papel de pesquisador como de fornecedor? Como cliente, o que eu observei e o que eu sugiro, tá? Que no caso, não era uma empresa tentando fazer uma IA se passar por uma pessoa.
Não, era uma IA, e até como era um produto de IA, não existia muito problema. Ele não, o agente não foi treinado para fingir que era uma pessoa. Ele foi treinado para atender e até determinado ponto falar assim, olha, beleza, agora estou te passando para um atendente humano porque entrou um aspecto aqui que eu não consigo te ajudar. Show. A minha sugestão, principalmente nesse momento, é que se você for usar alguma coisa do tipo, ser transparente com o cliente. Perfeito. Falar assim, olha, esse primeiro atendimento aqui, ele é feito via robô, e assim como os... qualquer tipo de URA, né? Eu acredito que o chatbot de atendimento ali de vocês dar a opção de o mais rápido possível falar com o atendente humano, porque no final das contas a gente sabe o quão difícil é trazer um lead para nosso canal de atendimento para você perder ele porque ele se irritou ali num atendimento. Então, o primeiro ponto é esse, é ser transparente em relação à sua utilização. O segundo é que, como eu disse, na minha opinião, a gente está num momento que eu sugiro, nesse primeiro momento, para relacionamentos externos e principalmente relacionamentos com o cliente, as pessoas usem, por enquanto, IA mais como assistente do que como agente. Para uma execução de uma tarefa interna, para, enfim, algo que não seja tão sensível quanto o relacionamento com o cliente, sem problema. Eu posso contratar uma ferramenta ou eu posso até desenvolver um agente interno para que ele execute isso. Mas para atendimentos externos, a minha sugestão é que, por enquanto, a gente trabalhe mais com ferramentas que são assistentes do que como agentes. Perfeito. Porque a gente já viu algumas coisas sérias aí acontecendo em relação ao atendimento de agentes. Depois, se vocês quiserem, eu posso dar alguns exemplos aí. Legal. E assim, a gente sempre puxa para assuntos que a gente traz aqui, alguns como era digital, marketing digital, uma pergunta para o convidado que ela é muito importante e reflexiva. O nosso público principal são pequenos e médios negócios que estão fazendo a sua escalada ali para profissionalizar a empresa, né? Trazer sistemas de gestão que outrora não existiam, fazer coisas que possam alavancar o resultado que não estão relacionados ao dia a dia, ter mais cliente, aumentar a conversão. E a gente pergunta isso, por exemplo, quando a gente falou de CRM aqui, né? Até quando que eu tenho que colocar um CRM na empresa? Cara, quando você precisar mais controle nisso, você precisa. Hoje, como você vê, porque... como você bem falou, não está relacionado só a atendimento. A gente usa IA em várias coisas lá dentro que a gente nem percebe mais, né? Um copy no marketing acaba usando, né? Alguma pessoa do jurídico quer fazer correções de texto, acaba usando... Escrever uma conversa de reunião que você fez para facilitar depois uma análise. Na sua visão, a empresa hoje, a gente já sabe que fora do digital não tem como ficar. A empresa precisa, pelo menos, ter uma referência na internet. Né? Qualquer empresa que atenda com produto ou serviço, a primeira coisa que a pessoa vai fazer ao ouvir falar da empresa é pesquisar na internet. Se ela não tiver nada, é um pé atrás. Se ela tiver tudo, a empresa olha e fala, cara, tem tudo, tem LinkedIn, rede social, né? WhatsApp, Facebook, passa uma confiança maior. E no caso da IA, ela é para toda empresa hoje, já precisa começar a entender onde você precisa usar dentro da sua empresa, seu pequeno, seu médio negócio, ou, cara, dá para eu esperar como é que vai subir essa onda aí? Cara, eu vou parafrasear, eu vou adaptar uma frase do Bill Gates que ele falou, acho que uns 20 anos atrás, sobre internet para falar sobre inteligência artificial. Acho que vocês conhecem a célebre frase dele, que ele disse que em poucos anos haverão 2 tipos de empresa, as que estão na internet e as que não existem mais. E eu vou adaptar para, em poucos anos existirão 2 tipos de empresa, as que usam inteligência artificial e as que nem existem mais. É claro que isso precisa ser ponderado, que muito provavelmente as pessoas vão usar a inteligência artificial sem nem saber que estão usando inteligência artificial. Sim, por isso. Eu costumo falar que a tecnologia só se populariza quando as pessoas não falam mais da tecnologia em si, falam dos produtos que foram criados com base nela. Acho que um bom exemplo, por exemplo, são aplicativos de celulares. Quando eu comecei o Entrega Web, como eu falei aqui, as pessoas falavam muito, você tem um app, o app de não sei o que. Cara, ninguém mais fala hoje o app de não sei o que. Todas as pessoas falam, me manda pelo WhatsApp, posta no Instagram, pede pelo iFood, chama o Uber. A gente deixou de lembrar, ou pelo menos de falar a todo momento, que existe uma tecnologia de um smartphone, enfim, que foi desenvolvido e... já faz parte da vida. Já faz parte da vida, exatamente. E que a adesão desse tipo de tecnologia, ela é diferente a depender
do tipo de negócio que a empresa está. Por exemplo, empresas, eu vou usar um termo aqui que os americanos usam muito, que são trabalhadores do conhecimento. O americano usa trabalhador do conhecimento, em resumo, para trabalhadores que trabalham de frente a um computador. Então são trabalhadores que trabalham, vamos dizer assim, mais intelectualmente do que de forma braçal. Empresas que têm o seu operacional muito ligado ao intelecto, essas têm que urgentemente começar a utilizar e entender como a inteligência artificial, primeiro, pode ser usado para ganhar eficiência, e depois como pode ser usado dentro do seu core business. Perfeito. Empresas que têm um operacional braçal mais forte, essas com certeza podem usar no back-office de largada, mas vão demorar um pouco mais tempo para serem impactadas, mas também vão ser impactadas. Perfeito. Legal. Então, nesse papo de agora, né, onde nós estamos, na situação que nós estamos, no ano, né, que nós estamos, talvez usar como um assistente é uma boa alternativa, né? A gente tem visto, lá na Poly, a gente constrói muitos chatbots, né, fluxos de chatbots lá, e a gente percebe mesmo que o cliente quer evitar perguntas frequentes, aquelas perguntas frequentes mesmo, né? FAQ, né? FAQ, mais comuns, e eles querem que isso seja solucionado, eles querem departamentalizar. O grande trunfo do chatbot da Poly é conseguir departamentalizar aquele atendimento. Então o cara veio para suporte, o cara veio para venda, é venda, para não ter que um humano fazer essa distribuição, e a coleta de dados iniciais ali também. E a partir disso daí, a gente tem visto que o cliente realmente quer que tenha um evento de conversão para que o bot jogue, para que atribua um atendente para ele atender. E lá, a gente tem usado também, depois que cai para o atendente, a gente usa ferramentas de IA como um auxiliar do atendente ali mesmo. Parece que, por enquanto, tem funcionado bem. E quais casos bizarros aí, eu fiquei curioso, pelo menos, e você acha que tem, que dá um sinal de alerta pro cliente, cara, preciso tomar cuidado com a velocidade com que as coisas acontecem ou com a velocidade com que eu quero implantar as coisas na minha empresa? O caso mais famoso é o caso da Air Canada. Air Canada é uma empresa aérea canadense, como o nome já diz, que colocou um agente de inteligência artificial para fazer o atendimento dos seus clientes insatisfeitos. E um cliente insatisfeito entrou contando o seu caso, pedindo uma indenização de $10 mil por ter tido um voo cancelado. E o agente de inteligência artificial falou, não, isso não faz parte das nossas regras de reembolso, nossas políticas e tudo mais, e não vamos fazer isso. Mas logo que, muito provavelmente, o cliente entendeu que era uma inteligência artificial, ele foi manipulando aquela inteligência artificial, porque lembrem, inteligência artificial é um software programado para emular as capacidades humanas. Então, ele, assim como o humano, pode ser direcionado. Pode ser manipulado. Ele direcionou e manipulou essa inteligência artificial para que ela aceitasse essa indenização de $10 mil que ele mesmo tinha proposto. Se eu não me engano, ele falou que ele tinha perdido o batizado do filho dele e tal. Você não acha isso justo que eu receba uma indenização de $10 mil? E a inteligência artificial entendeu, como um humano de coração grande, não, realmente parece justo, nós vamos passar essa indenização. Em resumo, a Air Canada entrou na justiça falando que não iria pagar porque foi um erro de software. O juiz falou, não foi um erro de software, vocês deixaram que esse software tomasse conta do atendimento. E aí a empresa aérea teve que fazer o pagamento dessa indenização. Esse é um caso de uso ruim da inteligência artificial. Isso faz um tempo já, acho que tem mais ou menos um ano. Inteligência artificial, isso é muito tempo. E mostra como você tem que tomar cuidado na implementação disso. Hoje, a maior parte das ferramentas e até as empresas mais sérias, quando vão implementar isso dentro de outras, já usam o que a gente chama de guardrails, que são como se fosse muros de proteção para que esse tipo de coisa não aconteça. Mas é um exemplo bizarro aí que você pediu. Esse cara que hoje, que ganhou a indenização, é engenheiro de pronto. Né? Muito provavelmente ele seria um bom engenheiro de pronto. Não foi eu. Sabia que estava acontecendo. E saindo um pouquinho do âmbito profissional, entrando na nossa vida pessoal aqui. Acho que recentemente saiu uma matéria, acho que até circulou no G1, falando desses casos meio bizarros, de um aluno que estava utilizando, salvo engano, nos Estados Unidos, a inteligência artificial para auxiliá-lo a fazer uma tarefa.
E de repente ele começou a fazer algumas provocações e a IA entrou na provocação. E quando viu já estava falando mal que o humano é lixo, coisa e tal, né? Eu acho que tem um medo muito do ser humano, nós seres humanos, pensando aqui no âmbito pessoal, do que é possível se esperar da inteligência artificial. Aí quem é mais leigo, que está nesse papel só de observador, ou utilizando de uma forma bem mais pontual, pode cair nessas armadilhas. Sim. O que você, com a sua experiência, fala sobre isso? Quais são os riscos que de fato existem? Você é pai, seu pai também, do que está por vir. E como a gente pode, ao mesmo tempo, aguardar que alguma coisa em termos, talvez legais, possa de fato surgir? Porque muito se fala sobre a legalização de uma série de coisas no mundo da internet, mas até hoje é uma terra sem lei. Nada funciona. Nada funciona, é possível você criar uma página do nada e lá criar atos racistas, por exemplo, e assim, dificilmente vai ser pego. Então, o que são algumas questões que são meio que, cara, calma, isso é só paradigmas, só coisas que estão no coração de vocês, isso não vai acontecer por isso assado, ou o que é de fato armadilhas que a gente precisa estar atento para não cair como pessoas mesmo, pessoas físicas. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não ir para os extremos, né? Que é o que tem mais acontecido no mundo hoje. Nem achar que a inteligência artificial vai resolver todos os problemas. Eu já vi gente, por exemplo, falando que a inteligência artificial vai acabar com a pobreza e com a fome no mundo. Eu, sinceramente, não acho que vai chegar até aqui. Nem achar que ela demonizar e achar que... Demitir todo mundo, acabou. Exatamente, é o grande problema do mundo. Acredito que o primeiro ponto é esse. É ser um pouco mais realista, pragmático e falar, cara, deixa eu testar, avaliar e acompanhar. Porque também não adianta testar, porque daqui 6 meses a gente vai ter uma tecnologia totalmente diferente do que a gente tem hoje. Em relação a perigo, tá? O que eu vejo e que eu comecei até a sentir na pele quando eu fiquei, talvez demasiadamente encantado com a inteligência artificial. É a gente delegar demais para a inteligência artificial a ponto de começar a perder a nossa capacidade cognitiva. E aí você falou de filho, é tomar cuidado para que a gente não comece as crianças comecem cedo demais até, né, a contar sempre com a ajuda da inteligência artificial e isso atrapalhe ela a desenvolver algumas coisas de cognição básica. E aí eu dou um exemplo que eu tenho certeza que todo mundo já passou, que é a calculadora, que é você, ao invés de fazer conta de 5 mais 7 de cabeça, começar a usar a calculadora para isso. Daqui a pouco você não sabe nem quanto que é 2 mais 2. É mais ou menos a mesma coisa. Então, eu acho que o principal perigo... É claro que, assim, se a gente for entrar em pontos como esse que você citou aí, a gente tem uma série de riscos. Mas eu acho que aí não é certo a gente colocar também tudo na culpa da tecnologia. Por exemplo... Você abriu espaço aí para falar sobre regulação de IA, né? Que é um dos temas mais falados. Sim. Eu, particularmente, sou super cético em relação a isso. Não acredito que governos vão conseguir fazer alguma coisa. Afinal de contas, por exemplo, redes sociais estão aí há pelo menos 15 anos, mais ou menos. Tem que se falar de regulação de redes sociais há 15 anos. E quando a gente vê o que de fato está próximo a acontecer, é muito mais para uma censura do que uma regulação preocupada com os impactos ruins dela na sociedade. Então, eu não acho que vai acontecer e nem sei se pode acontecer tão rápido assim. Porque se acontecer, você pode ter certeza, vai acontecer primeiro na Europa, que já está acontecendo, depois no Brasil, talvez nos Estados Unidos. Na China não vai acontecer. E o que isso vai gerar? Muito provavelmente uma desigualdade maior ainda de competitividade. Os caras vão começar a colocar o nível de tecnologia deles lá em cima, enquanto a gente está talvez barrado por uma legislação ruim, ficando para trás. Sim. Então, assim, como quase tudo no ambiente de tecnologia e de negócios, é um tema complexo e que eu acho que o melhor que a gente tem a fazer é acompanhar de perto, estar aberto a mudanças e tomar cuidado para que isso não domine a gente. Assim como a gente vê hoje em dia claramente o celular dominando muita gente. Sim. As redes sociais dominando muita gente. Então, assim, é mais uma vez tomar cuidado para ser um usuário não viciado. E essa é difícil não viciar, né? De certa forma, porque... Facilita demais a vida. Até o Timóteo citou de uma forma só... provavelmente superficial, só para lembrar, né? Mas é um trabalho que é muito feito, há muito tempo é valorizado, e é muito importante para empresas que precisam se posicionar de uma forma consistente
até mesmo na internet, é o copyright, é a sua capacidade de ter blog, de escrever bons textos, de ser atrativo, de gerar bastante, através de bons temas, discussões e afins. Eu arrisco dizer, com obviamente bastante parcimônia no que eu vou dizer, mas talvez esteja com dias contados. Sim. Talvez você precise muito mais de, vamos lá, um analista, um estagiário que pegue os núcleos das coisas que você precisa para alimentar um prompt mesmo, para depois sair um texto ali de 15, 20 páginas, linhas, parágrafos e tudo mais, muito bem escrito. Sim. Então, assim, sempre fica tramitando entre o pessoal e o profissional, mas é difícil que isso acabe não gerando comodismos, até seria essa exemplificação da calculadora, né, que a gente utiliza. Até pode ser muito pior, porque a calculadora a gente parte de, hoje, a gente utilizar vindo de uma base em que a gente já teve o contato com as contas e com a tabuada. Sim. Então a gente vai ficando preguiçoso. Sim. O medo é as crianças se querem ter passado pelo processo de aprender. Exatamente. E aí, quando de repente cortar, não ter a capacidade cognitiva de formar frases. Exatamente. Obviamente eu estou exagerando, hiperbolizando, montando quase uma teoria conspiracional. Mas pode chegar nesse nível. Sim. Chega no ponto que o pessoal se questiona, na verdade. A gente entrou numa discussão dessa esses dias, né? Que a inteligência artificial estava dando uma resposta assim de 11,2 ser menor, ser maior do que 11,3. 11,3? Ah, não. Seguinte. Falou que 11,11 era maior do que 11,8. Uhum. E aí a gente falou, pô, não, né? Claro que não. E aí teve um caboclo lá que falou assim, não, ué. Aí o cara perde a capacidade de conseguir questionar, né? Porque na base dele, cara, a IA vai saber muito mais do que eu, né? Então, é uma loucura. Mas a gente também tem que tomar cuidado, como eu falei, para não colocar a culpa depois que isso aconteceu na tecnologia. Cara, as redes sociais estão aí disponíveis para todo mundo faz muito tempo. Por que tem tanta gente que... Para fazer o que quiser, diga-se. Para fazer o que quiser. Por que tem tanta gente que se diz manipulada? Se diz não, a gente percebe que está sendo manipulada pelo algoritmo, pelas redes sociais, e tantas outras não. É verdade. A tecnologia está aí para todo mundo. É porque provavelmente alguém está usando bem e alguém está usando mal. É verdade. Depende de nós criar esses mecanismos de regular e tudo mais. Né? Exatamente. E eu acho que é legal a gente falar aqui também, não precisa falar o nome da ferramenta, até porque estamos sem patrocínio, quer patrocinar, entre em contato@poly.digital. Mas a gente pode citar funcionalidades legais que a inteligência artificial trouxe, que pode ser muito legal para a pessoa também, mas para o negócio, né? Eu vou dar alguns exemplos que eu vou lembrar e qualquer coisa eu lembro e eu passo a bola para vocês darem também, que é a empresa quer fazer um jingle, né? Uma música para ela, tem já ferramentas gratuitas que você coloca a descrição do que você quer, o estilo de música, e ela te entrega o jingle pronto, sem precisar de direitos autorais, né? Foi você que criou, ela gerou lá para você e você pode usar para sua empresa ao invés de pagar os antigos aí. Tem até que trazer a moeda para hoje, né? Os antigos, sei lá, R$5.000 para produção do jingle no estúdio, gravado, o cara tem que compor, tirar a música e fazer. Essa é uma ferramenta que eu achei foi muito usada na política agora. E não dá pra perceber. O cara usa lá 3, 2, 2, 1, vote lá e tal. E jingles prontos que o cara fez gratuitamente em 15 minutos na ferramenta. Quais outras ferramentas você vê que hoje são, cara, isso aqui é uma mão na roda pro empresário, ou então pro gestor comercial, ou mesmo pro cara da contabilidade? O que tem aí de novidade? Isso aí. Vocês realmente não querem que fale o nome de ferramenta? Pode falar. Essa que você falou é a Suno, né? Eu acho que é a mais famosa dela. Acho que é. Suno nos patrocínios. É a Suno, cara. É a mais... É muito boa. Realmente é boa. É muito boa. Cara, para a inteligência artificial funcionar bem dentro de uma empresa, ela precisa de uma base de dados da empresa. E a gente sabe que, principalmente no ambiente de médias e pequenas empresas, é muito difícil uma empresa ter muita coisa documentada. Você vai numa empresa maior, ela tem POP, ela tem manual de ética, playbook, manual de não sei o que, enfim. Então, uma série de coisas que vai auxiliar muito a inteligência artificial a ser usada com mais eficiência e assertividade dentro da empresa. Porque
Só para dar uma breve explicação de como essas ferramentas de inteligência artificial generativa, como o Claude, como o ChatGPT, como o Gemini, foram treinadas e como usar elas bem dentro da sua empresa, né? De forma geral, elas foram treinadas utilizando quase todos os dados e informações disponíveis na internet. Então, os caras pegaram tudo que tinha no Wikipedia, tudo que tinha em blogs, tudo que tinha milhares e milhares de livros, legislações e tudo mais, colocaram aquilo lá e acabaram conseguindo criar uma ferramenta de inteligência artificial generativa como o ChatGPT, por exemplo. Só que como que isso funciona muito bem para uma empresa? Se você conseguir utilizar esse conhecimento que a inteligência artificial generativa tem aqui, adicionando a sua base de conhecimento da empresa. Porque aí, quando eu pedir para ela, por exemplo, escrever um copy que vocês falaram aí, ela vai saber que a minha empresa é uma empresa de atendimento digital, que tem como cliente empresas de pequeno e médio porte, que no manifesto de marca fala isso, isso e isso, enfim. Vai saber todo o histórico. Você pode, por exemplo, também colocar lá todo o histórico do seu Instagram, e aí ela já vai saber qual que é o tom de voz que você usa, enfim, tudo isso. Só que, como eu falei, empresas pequeno e médio porte dificilmente têm vasta documentação. Como que eu tenho feito, né, ajudado as empresas a direcionarem para elas criarem uma documentação robusta, utilizando ferramentas simples de transcrição de reuniões. Claro que você não precisa usar para uma reunião super estratégica, que você vai falar coisas ali sigilosas e tal, então para isso não, até porque isso depois pode vir a ficar público, pelo menos para dentro da empresa. Mas você pode, por exemplo, começar a utilizar em suas reuniões de vendas, em suas reuniões de alinhamento interno, que aí você vai criando uma base de dados ali, que antes era só escrita e muitas vezes se perdia, e virando uma base de dados documentada, arquivada. E aí eu vou contar um pouco de uma experiência de um cliente que eu estou implementando, que tinha muito pouco, ele tinha muitos processos, mas nada documentado. E aí eu falei, a gente pode ficar aqui alguns meses documentando tudo isso do formato tradicional, ou a gente pode fazer o seguinte, fazer algumas reuniões, uma sobre cada processo, a gente vai transcrevendo todas essas reuniões, transforma isso depois em um script mesmo do processo, detalhado. A gente revisa, vocês falam, isso aqui ela entendeu errado, isso aqui dá para melhorar, isso aqui a gente esqueceu tal ponto. E aí a gente está, de uma vez só, criando documentação, criando processo de fato para o cara, né? Porque antes o que ele tinha era só um monte de processo empírico na cabeça dele. E também criando base de conhecimento para a ferramenta de IA generativa que a gente vai usar lá. Então você usou IA 2 vezes. Toda hora, porque aí, na verdade você cria para captar e depois você cria para criar, depois limpar, corrigir, enfim. Então, essas ferramentas de transcrição de reunião são legais. 3-4 usos aqui, só na mesma exemplificação. E essas ferramentas de transcrição de reunião, você pode inclusive colocar as perguntas que você quer que sejam respondidas nas reuniões, né? Então, eu quero descobrir se cada vendedor meu tá falando da campanha de Black Friday. Aí eu coloco lá, eu quero saber se todos estão falando. Ele fala os que falam, os que não falam. Exatamente. Dá para criar estatística, enfim, é muito bom. Tá tudo acontecendo muito rápido, difícil de falar, assim, coisas novas, mas realmente E só para falar, assim, num primeiro momento, todo mundo achou que era só para reunião presencial, né? E não tá? Ficou famoso agora um gadget, assim, um hardware que chama Plaud, se eu não me engano, PLAUD, que é um hardware que é mais ou menos como um gravador, só que conectado com a API do ChatGPT já dentro dele, e ele já leva isso tudo depois para o software, mas tem, por exemplo, o Firefiles, que é também um software de transcrição, bastante utilizado em reuniões online, mas ele tem aplicativo, é o que eu uso, por exemplo, ele tem aplicativo, e aí você coloca para gravar a reunião, e aí depois fica lá tudo arquivado. Essa é até uma pergunta que eu ia fazer, como pegar ambientes mais tradicionais e tentar mergulhá-los. Eu sei que, sei lá, você começa de repente na parte de back-office do negócio. Mas, por exemplo, concessionárias. As concessionárias têm uma boa parte ali do seu negócio no olho a olho, no tete-a-tete, no pegar o concessionário de veículos e pegar o veículo e testar. Você já viu algum caso de utilização
de inteligência artificial que tem auxiliado a equipe comercial, que não tem esse feedback nessas vertentes, ou ainda é um negócio, cara, é muito difícil, que você tem que fazer uma integração humano-máquina, que hoje é muito complexa, seja com um aparelho celular na mão, que esteja o corrigindo, que aciona alguma coisa, ou não, cara, nem que seja no Japão, algum lugar que seja alguns passos adiante de tecnologia do que é nossa. Eu não estou conseguindo lembrar de imediato nada. Eu, inclusive, acho, voltando, né, no que a gente falou lá no começo, que esse é um diferencial que a gente tem que tentar manter. E para quem é atendimento nível 1, criar esse diferencial, essa capacidade de empatia, de olho a olho, de simpatia também, de buscar entender o cliente, criar uma conexão real com o cliente. Eu acho que esse é um grande diferencial para quem não quer ser substituído por IA, sendo bem franco. Agora, assim, eu acho que dificilmente, e aí, como consumidor eu vejo isso, a gente passa por uma jornada de compra, seja de um carro, seja de um imóvel, que eu acho que são hoje, talvez, as coisas que a gente realmente vai para uma compra presencial, sem passar no meio do caminho por uma jornada digital. Offline, né? Então, seja a captação sua, né? Exatamente. Para eles. Exatamente. Vocês são uma prova disso. Quantas empresas que têm ali o fechamento no off que são clientes de vocês, porque parte dessa jornada de compra ela é feita no digital. Então eu acho que talvez seja um bom diferencial para as pessoas buscarem ter essa capacidade aí de conexão com o cliente final. E qual é o futuro, nosso horizonte próximo, e você que está mais imerso nessa realidade aí, nesses mercados e nessa galera, o que tem aí de que hoje ou é muito simples ainda, ou tem de novidade nos próximos? É muito difícil acertar isso, mas o que tem programado de novidade na IA para que vai ajudar e pode revolucionar as empresas nos próximos meses ou semanas, né, que acaba virando aí com a IA. O que você acha que vem por aí, que tá em desenvolvimento e que tá todo mundo assim, cara, tem que sair isso logo? Como eu falei, essas ferramentas elas estão em uma velocidade de evolução muito rápida e é difícil eu falar qual que vai ser a próxima grande revolução. Eu acho que tem um negócio que tá todo mundo sedento, até porque a gente vê muita coisa na internet que não é 100% verdade, que é a capacidade de geração de vídeo, que ainda precisa melhorar e que vai melhorar muito nos próximos meses. Porque se a gente olhar, hoje é bem melhor do que 6 meses atrás. Mas a maior parte dessas ferramentas com qualidade muito alta ainda está restrita, até porque o custo disso é muito alto, o nível energético, o gasto energético ali para a produção de um vídeo é muito alto. Então eu tenho certeza que isso vai evoluir muito nos próximos meses. A gente vai começar a ver mais, talvez, aplicação das tecnologias que já estão prontas do que, de fato, novas tecnologias. Eu acho que a gente teve, nos últimos 2 anos, muita coisa nova, que as empresas ainda estão digerindo, as pessoas ainda estão entendendo qual é o melhor caso de uso. Tem muita gente que acabou utilizando ali no negócio mais legal, não mais eficiente. Mais no hype. Mais no hype. Então, assim, a gente, com certeza, vai ver muita aplicação diferente. Agora, se a gente for falar de próximos anos, e aí eu estava em um evento há pouco tempo atrás que foi falado bastante sobre isso, eu acredito que seja a integração da inteligência artificial com a robótica, porque aí a gente vai ter robôs capacitados por inteligência artificial que vão começar a interferir, como eu falei, no operacional de empresas e tarefas braçais, offline. Perfeito. Mas isso aí eu acredito que seja cenas para os próximos anos. Legal. E o nosso ouvinte aí, geralmente ele fica sedento e tem necessidade de aprender mais sobre os assuntos que a gente fala aqui. O tempo que a gente gastar hoje aqui vai ser pouquíssimo para falar sobre isso. Como que esse cara pode saber mais sobre inteligência artificial, se aprofundar, se profissionalizar? Dá sua deixa aí, dá sua dica. Bom, acho que, modéstia à parte, uma boa dica é seguir minhas redes sociais, meu Instagram em especial, @celsobrandão.af. Todo dia eu posto uma série de conteúdos e de dicas para melhor utilização. Ouvir conteúdos, acompanhar conteúdos como podcasts, aulas gratuitas. A gente tem muita coisa muito boa de graça no YouTube.
nessas ferramentas que talvez até tenham coisas mais técnicas, como por exemplo o edX, que é uma plataforma que dá acesso a cursos das melhores universidades do mundo, enfim, tem essa parte um pouco mais estruturada, vamos dizer assim, mas a melhor forma de realmente aprender a usar a inteligência artificial é usando. Estar em contato diário ali com a ferramenta. É bom se você ter uma base, principalmente para você saber ali como usar, ter pelo menos uma literacia mínima em engenharia de prompt, que nada mais é do que a forma certa de pedir ou de mandar o comando para as ferramentas de IA. Isso faz uma diferença brutal, tá? Então, assim, primeira coisa é aprender isso, mas você pode usar, inclusive, a inteligência artificial para aprender isso. Me fale um pouco sobre engenharia de prompt, como eu, que sou leigo, posso aprender engenharia de prompt. Ela vai te ensinar isso. E você também pode pedir para ela exercer o papel de um bom engenheiro de prompt. Exerça o papel de um bom engenheiro de prompt e me diga o prompt melhor para escrever uma copy sobre a venda do meu Fusca 66. Ela vai escrever melhor do que você, muito provavelmente. Bacana. E já que você começou falando, onde que o pessoal te encontra mesmo? Nas redes sociais, encontra os seus negócios? Como que elas podem te referenciar na internet aí? Principalmente no Instagram, @celsobrandão.f, e no LinkedIn, Celso Brandão. Vocês vão encontrar lá com facilidade. Sempre bons conteúdos. Tem começado a aparecer mais eventos, né? Nós estamos em Goiás, né? Que não é um celeiro assim tão renomado para a tecnologia, mas felizmente nós temos a primeira faculdade aqui federal disso, né? De inteligência artificial. Um abraço ao pessoal, ao Anderson, o Celso, seu xará. Rolou um grande evento há um tempo atrás aqui, inclusive, organizado pelo Celso, diga-se de passagem. Um enorme evento. Acho que foi um dos maiores, se não o maior, atualmente no Brasil, hein? Não? Foi o maior fora de São Paulo. Em São Paulo a gente teve os maiores, mas fora de São Paulo foi o maior evento de inteligência artificial do Brasil. E como é que as pessoas ficam inteiradas sobre? Caçando mesmo, ou tem algum lugar onde você consegue acompanhar esses eventos? Que eu sei que está rolando agora um mais próximo também. Sim. Porque esse também deve ser bom para aprender tudo. Só para fazer um adendo rapidinho, Goiás, eu arrisco a dizer hoje que é o maior celeiro, uma das cidades com o maior polo de inteligência artificial do Brasil, tá? Show. A gente tem aqui o primeiro bacharelado em inteligência artificial do Brasil, a turma formou no final do ano passado. Então a gente tem uma quantidade grande de profissionais de inteligência artificial aqui. O Sesc-Senac também acabou de lançar tanto uma pós-graduação quanto uma graduação. E a gente tem o CEIA, que é o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, que é provavelmente o maior centro de produção de tecnologia e inteligência artificial do Brasil também. Perfeito. Eles bateram no mês passado 250 milhões de reais em projetos de inteligência artificial em 4 anos. E isso faz com que a gente tenha tanto a parte acadêmica, mas a parte também mão na massa, muito desenvolvida. Perfeito. Sobre eventos, a gente fez o AI Insights, que foi o maior evento fora de São Paulo sobre inteligência artificial. A gente está planejando executar uma série de treinamentos e de eventos no ano que vem. Então acompanha lá nas minhas redes sociais que vocês vão ficar sabendo. Eventos de forma geral presencial, talvez vai ter alguma coisa online também. E eu acho que a melhor forma é o que a gente fala de fazer uma boa gestão de feed. Se você está interessado, quer aprender mais sobre o assunto, comece a seguir empresas. Deles vai começar a te alimentar com isso, né? Exatamente. Pessoas, empresas que falam a respeito disso, muito provavelmente logo você vai começar a receber uma série de patrocinados, notificações, conteúdo orgânico a respeito desse tema. Isso aí, legal. Perfeito. Buscar cada vez mais sobre isso, seguir o Celso Brandão para ficar dentro e de olho sobre essas novidades, para melhorar o seu atendimento, para melhorar suas vendas, e para melhorar atendimento e vendas é com a Poly Digital. Então, né, importante a gente falar aqui e ressaltar que a nossa plataforma pode solucionar e muito o seu atendimento, pode adiantar muitos processos que você tem dentro da sua empresa, que hoje podem estar meio parados ali, meio desgastados. A gente pode unificar seus canais de atendimento, a gente pode fazer com que todos os seus clientes, você tem um controle deles e sabe que etapa do seu funil cada um deles está. Você pode, como eu falei, controlar suas vendas pela plataforma. Então, se você vende pelo WhatsApp, se você vende pelo Instagram, você pode cadastrar os seus catálogos de produto, fazer suas vendas, entender qual dos seus vendedores vendeu mais. Tudo isso em poucos cliques dentro da nossa plataforma. Além disso, ligações, a gente também tem toda uma gestão de anúncios e trabalhamos também com
marketing de disparo, né? Gerenciamento de disparos, que hoje também não tem como ficar fora disso para a maioria das vertentes. Então, procure a Poly, entre em contato conosco, veja como a gente pode te ajudar, traga suas dores no atendimento, todas as dores que se você trabalha com atendimento digital, se você trabalha com redes sociais, se você trabalha com WhatsApp e tem alguma dor, traz pra gente, é muito provável que a gente consiga solucioná-la para você e trazer ainda várias novas oportunidades. Se você tem um tipo de problema desse, está assistindo a gente aí, tem um QR Code na tela, você vai ler, você tem 50% de desconto na primeira mensalidade, contratando a Poly Digital aí para o seu negócio. E essa promoção ela é válida só antes do nosso período de recesso. Então, até dia 24 de dezembro, você tem acesso a esse 50% de desconto na primeira mensalidade. Então, clique no QR Code, peça uma apresentação da plataforma, não fique de fora, entenda como a gente pode te atender. É muito rapidinho, você vai entender, vai ver se cabe para o seu negócio. Muito provavelmente vai caber. E comece o ano de 2025 com o seu atendimento transformado. É isso aí, beleza? Pessoal, então, seguindo para o nosso final aqui, Alberto, se você quiser começar e depois o Celso, considerações finais sobre o tema IA e atendimento, IA e vendas ou IA e empresas. Show de bola. Primeiro que para mim foi uma aula, tá? É muito importante sempre ficar aqui desse lado ouvindo muito mais do que falando, que foi essa a intenção, sair daqui muito mais munido, creio que todos que participaram também. Posso dizer também que assim, a Poly está na eminência de colocar a IA como parte ferramental para que, diante de tudo que você explicou que são oportunidades de utilização, aumente ainda mais a capacidade de utilização e resultados. Mas, claro, a gente também tentou ter bastante atenção e precaução para não entrar nesse hype, sim, colocar alguma coisa simplesmente para ter, e que não necessariamente conversasse com as necessidades dos nossos clientes. Então a gente precisou entender, boa parte das perguntas que eu fiz aqui realmente são perguntas que são dúvidas ainda existentes, que serão importantes serem respondidas, como já o foram, para que a gente realmente guie melhor e oferecer alguma coisa que auxilie, não só para falar que tem, acrescentar lá no site ou em algum ambiente, simplesmente para falar que sim. Então é importante, 25 novidades estão por vir, essa é só uma delas, uma série aí muito importante. Celso, muito obrigado pela sua presença, passa aí a bola para você fazer as suas considerações, obrigado também pelo convite, Timóteo, e que esse tema aí traga mais conversas, né? Porque, assim, aparentemente vieram boas respostas, mas surgem novas dúvidas. Novas dúvidas geram mais conversas. Então, que a gente marque outras aí. Com certeza. Bom, primeiro, agradecer vocês mais uma vez, falar que eu estou à disposição sempre quando vocês precisarem, quiserem debater esse ou outros temas aí, acharem que eu posso ajudar de alguma forma, estou à disposição. E deixar um recado final para o pessoal, seja para os empresários, para também quem trabalha como colaborador dentro de uma empresa. Não tentem bloquear ou acreditar que alguma tecnologia não vai para frente antes de experimentá-la. Estejam abertos a todo tipo de inovação e de novas ferramentas que surjam, porque às vezes a gente se surpreende com os rumos que o mundo acaba tomando, e eu acredito que tanto empresários quanto profissionais que sejam early adopters, né, que adotem logo esse tipo de tecnologia, tendem a sair na frente. Eu acho que a gente hoje tem um monte de exemplo disso, desde redes sociais, quem começou antes bebeu água limpa e conseguiu resultados melhores, até a própria internet lá atrás. Então é isso, muito obrigado e parabéns vocês mais uma vez aí pela iniciativa e pelo podcast. Perfeito. Queria agradecer mais uma vez, Celso, Alberto, pelo tempo de vocês aqui para bater esse papo. Tomara que tenhamos novos encontros desses para falar mais com o pessoal sobre esse assunto e outros, né? Que a gente tem uma equipe rica de conhecimento para passar para vocês. Queria agradecer você que nos assistiu até aqui, né? Se você gostou do conteúdo, curte esse vídeo, compartilhe, né? Porque essa live fica gravada, né? Compartilhe para o pessoal da sua empresa, compartilhe para aquele amigo que você acha que quer conhecer um pouquinho mais sobre IA, que vai nos ajudar muito. E siga-nos nas redes sociais. Nós estamos presentes no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no LinkedIn. Siga-nos nas redes sociais, fique por dentro dessas novidades de mercado, porque lá também, além do Conexão Poly Digital, em todos esses canais, a gente solta diariamente dicas sobre vendas no WhatsApp, dicas sobre venda no Instagram, novas funcionalidades que o Meta solta no WhatsApp e no Instagram. Então, se você trabalha com esses canais como core do seu negócio, você não pode deixar de seguir a Poly, porque a gente está tentando munir o máximo de informações possíveis para você. E esse nosso Conexão Poly Digital também está presente nas plataformas de podcasts. Nós estamos presentes no Spotify, no Deezer e na Apple. Então, nos siga,
fique de olho que vem muito conteúdo aí para esse ano de 24, para o ano de 25 vai ser uma loucura. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.